Pois, a verdade é que nós, a maior parte das vezes, e quase sempre, somos levados a pensamentos ruminantes, sempre envoltos nos mesmos processos. 95% dos pensamentos que temos diariamente não nos levam a lado nenhum, não nos trazem mais valias, não nos trazem nenhuma vantagem. E o que eu vejo é que a maior parte de nós, a maior parte das pessoas, incluindo-me, porque somos todos humanos e estamos todos dentro desta consciência social limitante que está à nossa volta, que nos tenta formatar para ficarmos exatamente igual aos outros, tudo. Uns carneirinhos que vão sempre todos atrás, uns dos outros, faz-nos pensar efetivamente que romper com esta alienação torna-se fastidioso e, em dúvida, se traz-nos alguns benefícios. Mas cada um pensa o que quiser, não é? Nós sabemos que a maior parte das pessoas tem contacto durante o percurso da vida delas com ocasiões de mudar a trajetória da vida, e esperamos sempre que uma trajetória seja para melhor, mas havia muito, e eu passei também por esse processo de aprendizagem, havia muita antigamente, principalmente quando a New Age, a nova era, estava em força, nos anos 80, 90, em que quase sempre nos diziam que irmos, a lei do Paula, irmos para um movimento espiritual, íamos ser submetidos a desafios que diga? Lei do... ok. Lei do... Ora bem, era praxe sabermos que havia uma batalha, porque nós acreditamos nisso, havia uma batalha, porque nos foi incutido isso, e principalmente aqueles que começam a dar os primeiros passos na espiritualidade, ou os primeiros, ou já estão muito penetrados na espiritualidade, às vezes esses são os piores, porque acreditam nisso mais firmemente, de que há uma batalha entre a luz e a escuridão, e quase sempre a escuridão ataca com armas mais manhosas e que prendem-nos a redes, e quase sempre quando estamos a fazer um caminho espiritual somos bombardeados e atacados de todo lado pelas essas forças de energia muito limitado, e nós vemos que os centros espíritas estão cheios porque exatamente as pessoas acreditam nessas coisas e acabam por ser verdade para elas, e portanto não vamos pôr em causa, porque é as nossas crenças, e as pessoas acreditam que efetivamente a escuridão tem muita força e que consegue efetivamente nos abanar e nos prejudicar. Se nós acreditamos nisso, se está nas nossas crenças culturais que as coisas são assim, exatamente isso foi passado para nos enfraquecer. E portanto, quando nós acreditamos nisso, somos submetidos mesmo a isso, porque se nós estou a ser atacado pela escuridão, claro, nós é que já admitimos isso, claro que ela vai atacar porque nós é que estamos a criar esse processo, estamos a dar força a esse processo, aliás, estamos a apoiar. Portanto, mudar da maneira de pensar, mudar que nós somos príncipes do universo, que temos a herança desse poder em nós, e que isso só nos poderá afetar se nós autorizarmos, porque pode ser necessário por uma experiência. E aqui depois vai ser, no domingo vai ser muito interessante, porque vamos falar novamente das emoções. Nas emoções, quase sempre nós somos o ser humano é muito emocional. E geralmente as emoções, temos emoções de vários tipos, e as emoções
caráter que nós consideramos enfraquecedoras, ou aquilo que vulgarmente é chamado o tal negativo, são as tais as emoções que acabam por criar essas condições, ou seja, acabam por criar os meios por qual nós próprios vamos fabricar esse processo de passar por essa experiência. Nós estamos aqui exatamente para passar pela experiência. O problema é que não sabemos tirar depois as ilações. Nós temos de vivenciar tudo quando estamos cá. Aliás, a maior parte que estão no planeta Terra já passaram por tudo. Já foram tudo. Já foram desde imperador, a rei, a princesa, a rainha, a pobre, a mendigo. Passámos por todos esses papéis. Isso faz parte da aprendizagem da alma. A alma retém tudo isso. Tanto o Ramta como o Crayon dizem a mesma coisa, que nós, efetivamente, já somos mestres esquecidos, já passamos por todo o processo e está guardado. Só que cada vez que nós nascemos ou reencarnamos, esquecemos tudo isso que nós já aprendemos. Se nos lembrávamos, já não passávamos por isso, mas o jogo neste planeta foi acordado assim, que nós, cada vez que voltávamos a entrar no corpo, esquecíamos tudo. Às vezes, tudo o que tínhamos aprendido nas vidas anteriores. O que quer dizer, ficávamos só com algumas reminiscências para nos dar alguma orientação. E essas reminiscências chamam-se karma. E, portanto, já a mente que vai nos obrigar a interagir outra vez com outros parceiros, em papéis, portanto, cada um interpretando o seu papel, para fazer mais uma aprendizagem, do qual, e principalmente foram os hindus e os budistas criaram estruturaram essa lei espiritual que chamam o karma. Ora bem, karma, ação-reação. Sabemos que, como nós somos muito reativos a tudo que acontece à nossa volta, a tudo que pensamos, o que os outros dizem, o que os outros fazem, e, portanto, reagimos às observações dos outros, às observações que estamos a ver à volta, às observações que vemos nos mídia, e temos de julgar. E então, já alinhamos com o sistema, já alinhamos com o processo, e então temos depois de nos posicionar. E exatamente o papel de vítima, que eu estou sempre a levar bordoada de todo lado, portanto, é bastante aceitável e permite, efetivamente, desempenhar esse papel com alguma seriedade. Porquê? Ser vítima, estar exposto às consequências dos outros, pronto, é uma boa desculpa, porque assim não preciso de reagir, não preciso de perceber, espera lá, porque é que eu estou a aceitar que me digam isto? Porque é que eu estou a aceitar que esta situação esteja a acontecer? O que é que eu devia aprender com esta situação que não estou a aprender? E são perguntas básicas que todos nós devemos fazer, principalmente os que estamos neste processo, porque sabemos que esta ilusão que está à nossa volta, inclusivamente os nossos corpos, tudo está à nossa volta, tem uma finalidade. A finalidade é rompermos com a ilusão, percebermos, aprendermos tudo e dizer assim, ok, agora estou na ilusão, mas não estou dentro dela, tenho de viver com ela e, portanto, não vou reagir novamente. Não vou cair outra vez nas mesmas armadilhas que caí em todas as outras vidas e nesta, possivelmente. Agora tenho uma razão e tenho conhecimento suficiente para não me deixar levar outra vez a repetir os mesmos erros, a ter os mesmos pensamentos, porque cada vez que vocês têm pensamentos, os pensamentos estão em vocês, eles saem efetivamente, os pensamentos vão para o universo. Mas a quem é que eles fazem mal? A quem os pensa, principalmente se forem pensamentos enfraquecedores, não é? Pensamentos que é aquilo que nós chamamos de negativos. Eu penso em alguma coisa menos assertiva, e o que vai acontecer é que sou eu que tenho de viver. Se eu penso, ele está em mim. Eu vou ter essas emoções e vou acumulando cada vez mais emoções. Então, qual é a maneira de não acumular essas emoções? Já expliquei aqui várias vezes e vou repetir. É perdoar. Nós aceitarmos, pensarmos que tínhamos de julgar aquele pensamento. Só conseguiremos, efetivamente, transcender as limitações básicas quando começarmos a considerar que
não me vou deixar afetar por nada que está à minha volta. Tenho de viver com elas, tenho de gerir as coisas, mas uma coisa é geri-las, outra coisa é vivenciá-las. Uma coisa é saber que isso está aí e eu tenho de fazer alguma coisa, e às vezes a única coisa é ignorá-la ou não valorizá-la só. Ela por si própria vai embora. Agora, se eu me foco nela, ela vai ficar na minha vida. É lógico que se eu disser assim, eu não quero isto na minha vida, já está. Acabaste de convidá-la para ela entrar. Eu não quero isto na minha vida, já a convidaste. É incrível, não é? Porque ao dizer não quero, já está a dizer que é a mesma coisa que dizer assim, então venha para mim. Porque o pior que nós podemos fazer é quando temos medo de alguma coisa, ou receamos alguma coisa, ou que valorizamos, focamos dela, e então a lei dos opostos já está-te a trazê-la. Ok, assim seja, já que tu disseste, tira-se o não, o que é que diz? Se tirarmos o não, o que é que diz? Eu quero isso na minha vida. Eu não quero, tira o não. Quer dizer, eu quero isso na minha vida. O que quer dizer, as leis que funcionam no nosso planeta têm estes handicaps. É interessante, não é? Claro que é interessante. O pior é que todos nós, com os nossos 40, 50, 60 anos de vida, temos um registro muito grande de exemplos de termos uma e outra vez, regularmente, caído nessas armadilhas, porque não tínhamos conhecimento para fazê-lo de outra maneira, porque nos ensinaram as religiões, a própria espiritualidade nos ensinou que nós tínhamos de nos defender de todas essas coisas. Se nós defendemos, somos atacados. Isso é uma frase que está no curso de Milagres, nas lições. Deixa lá ver que eu ainda a publiquei há poucos dias atrás, mas não sei se consigo ter aqui perto. Não. Está mais para trás, já foi há uns dias. Ora bem, então essa é uma dos conceitos que temos de ter presentes. Só valorizar aquilo que nós sabemos que nos faz evoluir, naquilo que nos acrescenta algo, nos torna maiores, mais nobres, que esteja em sintonia com o nosso eu interior. Todo o resto é escusado, é perda de tempo, é estarmos a malhar o ferro frio, como se costuma dizer. Então, uma lição que também que já foi há alguns dias, que era a lição 150 que publiquei, mas eu só publico ela começava assim, que era a 152. O poder da decisão é meu. Isto porque estamos a conversar, efetivamente, ou estamos a falar exatamente das nossas decisões. Há um conceito do coaching que diz que nós estamos sempre a decidir, sempre. E quando dizemos que não quero decidir, já decidimos. Não quero decidir, é uma decisão. Portanto, não podemos fugir a isso. Portanto, a todo momento, nós estamos a decidir. E, portanto, como estamos a decidir, logicamente, estamos a tomar uma posição. Uma decisão é uma toma de posição. E depois classificamos. Né? Se foi uma boa decisão, uma má decisão, nem boa nem má, isso ainda é pior do que a emenda de que o soneto. Porque cada vez que classificamos, estamos a dar força, estamos a dar vida. Então diz assim na lição 52: ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor excepto
que a sua própria escolha opte por esse estado. Isto incomoda, no princípio, quando começa-se aqui esta já é a lição 152, já não é das primeiras, portanto, quem estiver a estudar o curso em Milagres, as lições do curso em Milagres, já está familiarizado em ouvir volta e meia isto. Isto tem de ser ouvido muitas e muitas vezes para nós percebermos que, efetivamente, todas as decisões que tomamos, ainda há bocadinho disse que o coaching diz que estamos sempre a decidir, nós estamos sempre a tomar decisões. E é verdade que as decisões que nós tomamos são nossas, nós é que decidimos. Aliás, a maior parte das pessoas gostaria que fossem os outros a decidir por elas. Nem a responsabilidade querem ter. Por isso é que vivemos em sociedades em que somos tão manipulados. Quando nós votamos em representantes, o que estamos a fazer é transferir para eles a responsabilidade da decisão. Eu vejo isso até inclusivamente no meu trabalho clínico. Há muitas pessoas que não querem tomar responsabilidade por curarem-se. Transferem para os profissionais da saúde, para os médicos e terapeutas, a decisão de o fazer por eles. Ninguém pode curar outro. Pode ajudá-lo a ele autocurar-se. Todos nós temos a capacidade da cura, mas como esquecemos, às vezes os terapeutas e médicos, já não falo dos convencionais, porque eles nem têm esse conceito, mas os terapeutas holísticos têm esse conceito de, efetivamente, ajudar, partilhar, colaborar e responsabilizar a pessoa pela sua cura. Ora bem, quando a pessoa, portanto, resiste, argumentando que não quer mudar nada na vida dela, não quer fazer alterações em nenhuma da área, mas quer se curar, obviamente, se ela já está assim há anos, com uma doença crónica, nada vai mudar por mais medicação que faça, porque medicação geralmente eles já andam a fazer, essas pessoas. O que quer dizer que tem de haver mesmo mudanças, e a mudança é sempre na mente. E por falar nisso, o nome desta página mudou, mas ficou mal porque eu disse à Sandra para mudar e ela esqueceu-se de pôr o resto. Agora se tem de esperar 21 dias para completar. Agora está lá a dizer a transformação da mente, e não é o guru da transformação mente-ADN. Portanto, só foi acrescentado mente-ADN, mas ela alterou. Portanto, porquê? Porque cada vez porque acho que fica melhor esse título, o verdadeiro título da página é Self-Renewal Guru. O guru da transformação a maior parte das pessoas, o self-renewal, nem sabem o que quer dizer renewal. E, portanto, não percebem o que quer dizer renovação, reparação, regeneração. E, portanto, o guru da transformação torna-se mais português. É português, e, portanto. Mas a verdade é que não há mudanças a não ser na mente. O corpo só muda se a nossa mente mudar. Porquê? Porque mente e o ADN estão ligados. Por isso, nós sabemos isso. Nós aqui sabemos que cada vez que eu penso, a minha consciência, que é o ADN, vai fazer alterações no comportamento dos meus genes. Ou seja, se eu crio uma emoção, genes são obrigados a serem disparados ou ligados para sustentar essa emoção. E ao mesmo tempo, outros são desligados. O que quer dizer que muitas vezes a saúde pode ser o resultado de um constante estado de medo, de apreensão, de ansiedade, que vai se tornando crónico ao ponto de enfraquecer o organismo de tal maneira que a funcionalidade dele fica em causa. Funcionalidade normal. É aquilo que geralmente em medicina chama-se hemostase, o equilíbrio. Ora bem, o que quer dizer que, então, as emoções são muito importantes em todo este processo. Outro aspecto é que, se uma das nossas vertentes é o rejuvenescimento, cada vez que deixamos
que uma situação que nós achamos desagradável, que cria um estado emocional, tal como irritabilidade, raiva, desdém, medo, são emoções muito oxidativas, ou quer dizer, que criam muitos resíduos tóxicos dentro de nós. As células ficam subcarregadas, o que quer dizer, oxidação é igual a envelhecimento. O que quer dizer, nós não é só fazer as afirmações, fazer os relaxamentos, mudar para um estado mental mais objetivo, ter um plano ou ter um objetivo a curto e a longo prazo, médio, curto e longo prazo, mas evitar todo o género de emoções que possa causar oxidação, que pode causar aumentos de acidez dentro do nosso organismo. Porque senão estamos a lutar estamos a dar um passo para a frente e um passo para trás. Porque uma coisa é estarmos a dar informação às nossas células para elas rejuvenescerem. E, como o nosso corpo é como um servo que tem, um criado que tem 80 bilhões de células que estão dispostas a cumprir as nossas ordens, elas então iniciam o processo. Mas, entretanto, nós criamos grandes ambientes de oxidação. E elas chegam a um ponto que não sabem, dão um passo para a frente, um passo para trás, um passo para a frente, um passo para trás. O que quer dizer é que muita coisa tem de mudar na nossa maneira de pensar, na nossa mente, para que vejamos resultados palpáveis, com pessoas e nos objetivos que pretendemos. Com pessoas porque deixamos de, às vezes, inclusivamente, temos de ver partir amigos. Não sei se eles eram muito amigos, porque se partem porque já não temos a mesma maneira de pensar. Alimentávamos os egos dela, alimentávamos as frustrações deles e deixamos de fazer isso. Porque começamos a dizer que isso não faz sentido. Não, para que estás a pensar nisso? Isso não faz sentido, pá, deixa disso. Aquelas pessoas que gostam de estar a ruminar e ao pé de nós e a dizer, já viste o António, o Manel, pá, a atitude dele, pá, e fez-me isto, e fez-me aquilo, e fez-me aquilo outro. Há pessoas que alimentam-se disso. Para eles precisam ter isso. Acho que é a única coisa que tem sentido. E essas pessoas, lógico, a gente vai ter dias de ver partir. E se calhar às vezes temos também de nos afastar de familiares. Porque às vezes é dentro mesmo do seio da família que estão essas ovelhas negras, ou seja, esses vampiros. Mas tudo isso faz parte do processo. Isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Saber não é nós afastarmos, nós afastá-los. São eles que se sentem a afastar. São eles que percebem que nós já não ressoamos com aquilo que eles precisam que nós lhes demos, que é alimentar aquele estado. E como já não sentem retribuição da nossa parte, sentem uma energia que os incomoda, que é uma energia de tolerância, de paz, de tranquilidade, eles sentem-se incomodados e, portanto, começam a dizer gostava mais de ti antes de tu andares lá nessas coisas das transformações. Faz parte. Eu próprio, que já tinha um grupo muito limitado de pessoas de amigos e com quem, porque já muitos tinham afastado por perceber que eu não estava naquela onda. Agora, efetivamente, menos estou em condições de apoiar, efetivamente, essas alienações deles. Tenho pena, envio luz, mas já não estou por aí. Nem perco tempo em estar, portanto,
é reconsiderar. O único tempo que perco é enviar luz para eles, a ver se eles também, ao menos, conseguem encontrar um caminho. Agora, não posso fazer nada, porque quem quer viver daquela maneira, a gente chama a atenção uma vez e faz-lhes ver que eles estão-se a prejudicar, eles estão-se a magoar a eles próprios. E não percebem isso, não percebem isso. E, pelos vistos, quando os chamamos a atenção, chamar a atenção no aspecto em que os elucidamos, eles ficam incomodados. Parece que estamos a acusá-los de qualquer coisa. Percebi isso nos olhares. Então, o que temos de fazer é exatamente isso. Mas nós não estamos cá para termos uma lista infindável de amigos. Nós estamos cá para sabermos quem somos. E tudo que está à nossa volta, os familiares, os amigos, fazem parte desse processo. Isso só mostra que nós estamos a aprender. Ou seja, que estamos a passar de um nível para outro. E isso é que é importante. É porque quando voltamos para lá, já não vamos para o mesmo sítio. Para lá, para o outro lado, já vamos para outro sítio. Então, eu vou-vos contar uma experiência minha com uma paciente que era psicóloga no tempo que eu fazia hipnose. Ela apareceu porque andava num estado deprimido muito grande. E então, ela vinha de longe, acho que ela vinha ao pé de Santarém, alguém lhe disse, ela aparecia no Barreiro para os tratamentos. Bem, ela era psicóloga, e estamos a falar de há 20 anos atrás. Os psicólogos e hipnose, aquilo não funcionava. Hoje há muitos psicólogos que aceitam, mas naquela altura não. Eu no ISPA, portanto, não se orientava os alunos nesse sentido. Bem, e então, um dia, já no final, perguntei-lhe a ela se ela não se importava de que alguns dos meus alunos da hipnose assistissem a uma sessão. Ela evoluiu muito, fizemos várias sessões. É engraçado é que ela falava-me nas regressões que havia sempre uma senhora vestida de preto que a acompanhava. Era o guia espiritual dela. Mas, portanto, ela já tinha percebido que era assim um castanho escuro. Pronto, é o guia espiritual. bem. E então, eu disse a ela para fazer subir, portanto, ela faz uma vida, vê a morte, vê-se falecer, e depois vai-me descrevendo, e eu digo para ela fazer a subida para voltar, portanto, para o lar, para casa. E, entanto, ele disse que estava uma entidade luminosa à espera, um mestre. E ele disse assim, então, eu gostaria de fazer algumas perguntas. E o mestre disse que sim, que você pode fazer as perguntas. Que me explique como é esses níveis, quais são os níveis que há do outro lado. E ele disse, ele está-me a dizer que os níveis é assim. Nós, conforme as experiências que vamos fazendo na Terra, vamos evoluindo. E então vamos subindo. Há uns que vão ficando para trás, mesmo que pertencem ao nosso núcleo, uns vão avançando e outros vão ficando no mesmo nível. Portanto, vão reencarnando e voltam a ficar. E há outros que vão subindo. E, portanto, quer dizer que é como se fossem andares. O que acontece é que os dos andares superiores podem descer aos níveis mais baixos para vir ajudar. Mas os dos níveis mais baixos não podem subir aos níveis mais altos para ir lá fazer seja o que for. Ou quer dizer, é verdade que nós dizemos assim, mas lá do outro lado também há níveis. Isto é uma maneira que eles conseguem explicar, porque cada um sabe, cada alma que desencarna sabe qual é a ressonância em que está, para onde é que ela para onde ela se sente atraída. Lógico, níveis mais altos, ela não consegue nem pensar em ascender porque são demasiado subtis e não estão em ressonância com ela. Portanto, então ela vai para aqueles ambientes que a mente dela aceita. E, portanto, é isso que acontece. É que nós estamos aqui para interagir com os familiares, com os amigos, com as pessoas com quem lidamos, mas devemos ter sempre o objetivo de que nós não somos daqui. Viemos aqui fazer uma experiência. Vamos ver isto como se fosse uma escola. Hoje não é bem a definição, mas viemos fazer uma experiência para aprendermos, ou seja, realizarmos mais, aumentar
o nosso pensamento, a nossa capacidade de elevar-nos e de sabermos quem realmente, aproximar-nos mais da nossa realeza. O que quer dizer, quando partimos para o outro lado, e lembrei-me agora, por exemplo, que se lerem ou se virem alguns vídeos do... estava a pensar no Hampton, mas do... agora não consigo lembrar. Dos dois que eu falo, quais são os dois que eu falo mais, do Hampton e do Crayon, ele diz assim, nós esperamos ficar deste lado. E o que é interessante é que às vezes quando vocês voltam trazem mais cores, vêm muito mais coloridos, quer dizer que aprenderam muito mais. E nós festejamos isso quando vocês fazem isso. É porque tornaram-se mestres de maior conhecimento. Eu quero dizer também que há outros que chegam lá com algumas cores, portanto continuam a repetir, aquilo nunca mais passam daquela nunca mais chegam a ter as cores do arco-íris. E o objetivo é mesmo esse, é termos todas as cores. Quando estamos a dizer todas as cores, é que somos resplandecentes. É? O que é um arco-íris? Não é mais do que um reflexo da luz, num prisma, não é? Que reflete. Portanto, neste caso, é nas nuvens o reflexo da umidade que está no ar que faz isso. E não é deslumbrante um arco-íris. Já viram as cores que ele tem? E o mais engraçado, quanto mais depressa andarmos, mais depressa parece que ele vai sempre a nos acompanhar. Está sempre no mesmo sítio. Nós andamos e ele está sempre no mesmo sítio. É incrível, não é? Um fenómeno muito interessante. Mas pois, sermos como o arco-íris é muito importante. Ora, isso quer dizer que é importante nós sabermos que somos sempre nós que decidimos. Sempre nós que decidimos. Os outros podem criar o que quiserem e nós estamos envolvidos. Mas nós decidimos se queremos alinhar com aquilo ou que queremos, simplesmente, só perdoar. E não ter nenhuma participação naquilo. Então, sou eu que decido se eu vou reagir ou vou perdoar. Se eu reajo, estou-me a deixar agarrar. Se eu perdoo, livro-me. E o que é que fez? Dei mais um pequeno passo para a minha ascensão. E a ascensão é todos nós conseguirmos um dia não precisarmos de cá voltar. Ou então podemos escolher outro sítio para ir. O universo é impressionante em diversidade de planetas, de culturas, de fauna, flora. Tal como nós no nosso planeta, que é um planeta rico nesse aspecto, sabe porque é que apareceram? Vou-vos contar. Eu vou, se tiver tempo, são 2 PowerPoints e um deles é muito extenso, mas no domingo um deles conta isso. Portanto, fomos nós que criámos todas estas, nós, quando espírito, que criámos todas estas espécies, seja de vegetais e de animais. O que era é quando começámos a densificar a criar um corpo, começámos a ficar ciumentos uns dos outros. E quando um criava uma flor, nós queríamos também criar logo outra exatamente igual. E, portanto, este planeta ficou plantado de espécies, algumas delas ainda pouco conhecidas, e que agora estamos, como humanos, estamos a destruí-las, né? Alguns habitats estão completamente destruídos. Mas porquê? Por isso era tantas espécies. Olha, quantas espécies de macacos havia? Quantas espécies de maior parte de peixes há? Quantas espécies de animais mamíferos? Porquê? Porquê que não há só uma espécie de mamíferos? Porquê que não há só uma espécie de peixe? Porque a diversidade é importante. Somos aficionados, nós quando criadores do universo, éramos aficionados ou éramos apanhados pela criação, pela criatividade. Criar. Lógico que, se nós formos a ver o que os cientistas dizem, diz que efetivamente isto demorou milhares de anos. Sim, a verdade é que o tempo é relativo e, portanto, ele até nem existe. Só ele existe na nossa realidade porque nós lhe damos e agora lembrei-me, lhe damos realidade. Agora lembrei-me de algumas regressões que fiz que, por exemplo, a pessoa, eu dizia a ela para ela, portanto, chamar, portanto, a pessoa da família para voltar à mente dela, para poder
a resolver algumas questões. Um que já tivesse partido, alguém da família, um pai, avô, alguém. E então ainda me lembro de às vezes 2 ou 3 situações em que ele descreve uma pessoa, então o espírito, ele está aí, tem esta roupa assim, assim, não sei quando, tem um relógio, e eu digo assim, espera lá, ele tem um relógio, mas o espírito precisa de relógio, lá daquele lado não há tempo, mas vê como é que nós somos, como é que nós somos, hein? Até ao pormenor de ver o relógio, porque era a imagem que ele tinha, essa pessoa era a imagem que tinha do parente falecido, não é? Portanto, lembrava-se dele ter um relógio e lembrava-se exatamente de projetar essa imagem. E disse, espera lá, ele lá do outro lado, sim, que ele apareça com roupa, agora, porquê é que ele precisa de tempo lá do outro lado? Nós quando passamos a barreira, não dizia às pessoas isso, mas estava eu a pensar, mas assim, porquê é que ele estava a falar do relógio, se lá do outro tempo, mas somos muito... Nós pensamos que o outro lado é exatamente como este. E que as pessoas quando morreram, continuaram a olhar e já estão num corpo espiritual, volta e meia têm de saber onde é que estão e que horas são, que é para se orientarem. Não, do outro lado não há tempo nem espaço, é só o agora. E essa é uma das minhas, e vai ser talvez mesmo onde vamos insistir um pouco na próxima aula, no agora, de não darmos tanta importância ao passado. O passado serve-nos como lição. Não devíamos estar sempre a trazer para o presente. Ele deixa-o lá ficar. Agora, há coisas que podemos pensar assim, olha, eu fiz isto naquela altura, não quero repetir isto. Então é uma lição. Já aprendemos que não queremos passar outra vez para aquela experiência. Seja ela qual for, seja tenha sido boa ou má, segundo os nossos critérios, não precisamos de passar por isso. E o futuro ainda não chegou. Mas nós, humanos, que temos um ego alterado, ou estamos no passado ou no futuro. Custa-nos estar no presente. E eu sinto que, eu pessoalmente, estou-me sempre a voltar ao presente, porque a mente é terrível, principalmente a mente egoica. Está sempre. Isto, acho que para mim, neste momento, é a minha maior batalha, é exatamente manter-me no presente. Porque o cérebro está sempre a tentar criar armadilhas, ardis, para, efetivamente, eu pensar amanhã, depois, o que é que tenho que fazer, o que é que vou dizer. Quando lá chegar, resolvo, tenho a resolver. Mas um treino de 60 e tal anos não pode desaparecer de um dia para o outro. Então o que é importante é termos consciência destas coisas, dizer assim, ok, lá que outra vez na armadilha, pronto, então, perdoa-me. A carne é fraca, como costuma-se dizer, então, uma nova oportunidade. Por falar nessa da carne é fraca, procurem, quando tiverem tempo, um vídeo no YouTube que tem esse título, A Carne é Fraca. Não tem nada a ver com espiritualidade, tem mesmo a ver com alimentação. Eu quero dizer que é feito por uma instituição brasileira, portanto está em português, em que demonstra os malefícios da carne. Não é que eu não diga, e os meus alunos, e nós temos falado já disso, que a carne não é um alimento saudável. Os nutricionistas podem dizer o que quiserem. Eles foram treinados e estão amestrados dentro do contexto do que faz parte, tal como os médicos. Não quer dizer que estejam certos, só quer dizer que argumentam segundo o que receberam, as bases que aprenderam na universidade, porque é assim, sabemos que, e é interessante, vejam isto. Quando eu tento argumentar com um nutricionista quantos estudos é que ele leu da saúde dos povos vegetarianos, qual é o nível de saúde comparado com os povos ocidentais, todos eles dizem que leram 0. Então eu digo assim, então como é que você pode argumentar que a carne faz falta, que foi isto e aquilo, quando nunca leu nada que contrariasse isso, a não ser aquilo que confirmava aquilo que você aprendeu?
Você só podia ter um argumento quando tivesse lido estudos que disseram os vegetarianos, países como os hindus e outros povos que são vegetarianos ou predominantemente vegetarianos, têm um índice superior de doenças que nós ocidentais comemos carne. Se você conseguir me apresentar essa documentação, então eu dou uma mão palmatória. Garantidamente vai encontrar sempre o contrário. Mas esses estudos quase sempre são metidos dentro da gaveta porque não interessam. E isso o que é que faz? Faz com que nós todos andemos. E a maior parte das pessoas, lógico, vejam, se temos 50 ou 60 anos, toda a vida comemos carne, então faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa cultura familiar, pessoal e até inclusivamente nacional. A maior parte das famílias, a única altura que se reúnem é quando é à mesa, quando é as festas de família, pelo Natal e outras festas, outros festejos, ou por aniversários, em que reúnem. E o que é que fazem? Querem comida, ostentação, bastante carne, porque é isso que parece que dá prazer à própria reunião, as pessoas sentirem fartura de alimentos. As consequências, isso não interessa. Interessa é que efetivamente há alegria à mesa porque temos abundância e podemos confraternizar. Porque se uma reunião de família sem comida, não é reunião de família, portanto, uma grande reunião de família, não é, que estamos a falar, como o Natal, e nós sabemos que o Natal, por exemplo, é tudo menos algo santificado, é comércio, é marketing, portanto, perdeu completamente. E mais, se vocês nunca nos ouviram dizer isto, até Jesus não nasceu no Natal, portanto, ele nasceu em setembro, portanto, o Natal foi, ou seja, o 25 de dezembro foi escolhido por um Papa para tramar os gnósticos e os ateus, ou seja, aqueles povos da Europa que continuavam a adorar a deusa da fertilidade e da deusa mãe, que era dia 23 de dezembro, com o solstício de 22, 23, com o solstício do inverno. O que quer dizer que eles pensaram, ainda há muita gente, quer dizer, eles vão à igreja, mas também depois vão lá fazer as suas comemorações com essa divindade, temos de acabar com isso. O que é que fazer? Não há nada melhor, é que pôr logo a seguir, não é antes, tem de ser logo imediatamente a seguir, portanto, o Natal. Assim eles já ficam, não pode ser, temos o Natal, temos de focar-nos no Natal, já não pode ser, portanto, e foi assim que se foi perdendo determinados hábitos pagãos. As pessoas não estudam história, nem estudam a história das religiões, e portanto, por isso, ouvem as coisas e seguem e tiram algumas conclusões baseado no pouco conhecimento que têm. Isto é assim. Não sabem, às vezes não estão fundamentadas para o poder dizer, mas foi-lhes dito assim, e portanto, porque toda a certeza tem de ser, já que lhes foi dito, e até e veja no caso do Natal, se as autoridades religiosas o confirmam e o celebram, é porque é nessa altura. Eu tive um aluno, um padre missionário polaco, neste momento está a chefiar um género de casa de rapazes, ele estava no Brasil, depois veio para Portugal, teve 20 anos a chefiar missões, polaco, e fez aqui 5 anos em Portugal, e depois ia voltar, estava à espera que um diretor dessa instituição se retirasse, portanto, pela idade, para ele ir substituí-lo. E portanto, agora depois ainda me chegou a mandar mails 3 ou 4 vezes, depois as distâncias, e perdemos o contacto. Mas ele dizia que efetivamente ele sabia que era a 7 de setembro que nasceu, sabe-se dentro da igreja a verdade, só que comemora-se por uma questão de conveniência religiosa, não de verdade. Portanto, porque ele diz, comemorar por comemorar, desde que se comemora está tudo certo. Mas a verdade é que ele não nasceu, ele sabia isso. Mas ele também não era um padre normal, ou seja, não seguia. Era um homem que sabia Qigong, Tai Chi, fazia meditação todos os dias. Portanto, era um padre. Eu perguntei-lhe uma vez, queria comigo na Espanha,
um seminário do Ramta, depois não conseguiu quem lhe fizesse as homilias, portanto ele estava a fazer em 5 igrejas, ainda arranjou para 3, mas não arranjou que lhe substituíssem tantas, e portanto ele não foi. Mas ele dizia, e eu quando lá às vezes tínhamos conversas assim de horas, ele dizia que, portanto, ele não estava na igreja para servir a igreja, ele estava na igreja para servir Deus. E, portanto, através da igreja ele servia às pessoas. E as pessoas eram Deus. E, portanto, era para servir as pessoas. Era um indivíduo com visão. Ele dizia que não podia falar, na maior parte das coisas, com os padres portugueses. Porque dizia assim, dizem-me lá que eu sou estrangeiro, que eu sou um herege, e, portanto, que eu sou um agitador, e não sei quanto. Bem, em todo lado está isto. Em todo lado nós sabemos que há pessoas que não querem que nada mudem, querem que as coisas se mantenham como estão, preferem ser vítimas, mas de que libertarem-se, porque gostam de ser prisioneiras do seu lugar de conforto. Para eles é importante, pelo menos é conhecido. Aquilo pode ser mau, mas é conhecido. O desconhecido ainda lhes causa mais apreensão. Porquê? Porque não percebem quem são realmente, nem percebem o poder que eles têm, nem a capacidade, efetivamente, de ultrapassar tudo o que quiser, desde que acreditem, tenham fé e, principalmente, avancem e saibam sobre as coisas. Quando dizemos avançar temos de dar o passo. Temos de dar o passo. Não é só ficar na teoria. Eu sei, então o que é que estás a fazer? Tens de dar o passo. Um passo. Passar a fasquia para o outro lado. É muito libertador, mas muito amedrontador antes. Porque contradiz quase tudo. Mas tudo o que nós dizemos aqui, que eu digo-vos, contradiz tudo o que vocês aprendem. Seja na área da espiritualidade, não foco na agressividade, só faço observações, como da religião. Não estou a dizer que a religião não tem um nicho, não tem lugar, claro. Tudo isso, a espiritualidade, esse pode ser o caminho para muita gente. E, como dizia Jesus, todos os caminhos vão dar a meu Pai. O pior é que há alguns caminhos que são muito difíceis, portanto, tem muitos atrasos, né? E damos muitos trambolhões, muitas quedas antes de lá chegar, até descobrir. Agora todos os caminhos vão lá, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, e portanto, nós, aqui no Self, temos um princípio. Nós não fazemos as coisas, não somos melhor do que os outros grupos, do que seja o que for. Só fazemos as coisas de outra maneira. À nossa maneira. Qual é a nossa maneira? Não nos comparamos com ninguém, lá está, senão estamos já outra vez a julgar. Não temos, só fazemos a nossa maneira. E se nos serve para nós, então continuamos. Se achamos que, afinal, foi interessante, mas eu quero voltar ao antigamente, faz favor. Portanto, aliás, cada um de nós individualmente, tem todo um caminho e toda uma aprendizagem em parte feita e por fazer. E toma as decisões, estamos sempre a decidir, e portanto estamos sempre a decidir, cada um toma as suas decisões. Portanto, mas como dizia aqui, como estava, só li um bocado do parágrafo, ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar que está doente, a menos que esses sejam os resultados que querem. Isto custa-nos. Pode ser muito libertador. Para a maior parte das pessoas diz assim, o quê? Até eu estou doente porque quero. Claro. Isto custa muito. E porquê? Exatamente porque nós alimentamos e temos crenças de que a doença é uma fatalidade, não é uma decisão. Já nos perdemos isso há milhares de anos e, portanto, é normal que todos nós, a maior parte, pensamos assim. Agora, por isso é que eu tenho dito, quando nós, em doença, algum estado que esteja bem em nós, perdoamos e dizer que reconhecer que fomos nós que fizemos isso a nós mesmos. É libertador e é reparador. Mas mais, o que é que temos aqui? E ninguém morre sem o próprio consentimento. Essa ainda é pior. Essa então nós começamos logo a morder-nos. É o que vemos todos os dias. Eu hoje, efetivamente, já fizemos mais uma gravação, estava há bocado, quando ainda não tinha som, estava a falar sobre isso, fiz esta tarde,
às 6 e tal, fizemos mais uma gravação para o Guru, para o site, portanto, em que falei exatamente destas coisas, de que morrer, ninguém morre sem o próprio consentimento, não parece ser aquilo que nós vemos factualmente à nossa volta. Vemos que as pessoas morrem por tanta coisa, menos pela decisão delas. Morrem porque há cataclismos, morrem porque têm ataques de coração, morrem porque têm acidentes. Então a pessoa decidiu morrer naquele acidente. Eu não tenho de dar explicações todas ou ter a resposta para tudo. Ainda não sou um mestre nesse nível, mas posso garantir é que nós aceitamos morrer. Ninguém. Porquê? Porque nós é que fazemos. Então, nós é que fazemos todo o nosso itinerário, desconhecemos. Por isso, aquilo que se chama o destino, que é pejorativo e é muito limitante e é condicionante, o destino é uma palavra fatalista. Mas que nós fazemos o nosso guião é um facto. Nada está escrito em pedra. Nada do que nós vemos fazer cada vez que reencarnamos está escrito em pedra. Também não está escrito na areia. O que quer dizer, se estiver escrito na pedra, está gravado eternamente, e na areia pode-se apagar. Ou seja, nós vamos fazendo o nosso guião dia após dia. Ou seja, no agora. Constantemente. As decisões mudam as linhas do tempo. O que quer dizer que é interessante, eu já falei nisto, mas que o Donald, o autor lá do Conversas com Deus, há uma altura que no livro Regressa a Deus, que é o que mais trata disso, que ele diz várias vezes: ninguém morre. Bem, este livro, este manual que eu tenho aqui, é os exercícios do Curso em Milagres. A linguagem, sendo muito diferente, mas bate na mesma coisa. Lógico, isto é se o Diniz ou o Joaquim não ouviram, não sabem, o Conversas com Deus foi escrito por, ainda está vivo, por um norte-americano que estava numa fase de desespero da vida dele, passar por uma alta que estava a pensar suicidar-se e indignado escreveu uma carta a Deus. De raiva, de indignação. E ouvi uma voz dentro da cabeça dele a dizer: queres continuar a levar porrada ou já chega? Então sentiu vontade de escrever e começou então a escrever respostas. Isso começou um diálogo que demorou anos e anos, em que escreveu 4 livros sobre conversas com Deus, 4, e mais sei lá, 2 ou 3 dezenas de outros livros relacionados. O Curso em Milagres é muito diferente. O Curso em Milagres foi escrito por 2 psiquiatras, um casal de psiquiatras, que até se dava muito mal. O psiquiatra masculino era o chefe da psiquiatra, que ela começou a ouvir vozes dentro da cabeça dela a dizer que ela tinha de começar a escrever. E sentiu-se como psiquiatra, e para eles ouvir vozes dentro da cabeça é sinónimo de doença, não é? Porque eles não aceitam outra maneira, sabe? Que ouvir vozes para o psiquiatra é complicado. Ela foi ter com o chefe e explicou do departamento o que é que estava a acontecer com ela. Em vez de ouvir uma resposta tais como vai tomar esta medicação, esta e esta, ouviu dizer isto: escreva e vamos trabalhar nisso os dois. Vamos ver o que é que vem daí. Até pode ser algo bastante. Foram 7 anos para escrever o Curso em Milagres, que são 3 livros num. É o texto, é o texto de conteúdo, e depois é o livro dos professores de Deus, e depois é o livro em Milagres. Então, mas quem é que estava por trás? Quem é que disse que era a voz que estava na cabeça dela? Identificou-se como Jesus. E, portanto, e só alguém com aquele conseguia transmitir tanta sabedoria como estes livros têm. Portanto, então, o Donald, não sei se hoje sabe, se ele sabe, também não lhe vou dizer, não estou preocupado com isso.
com quem ele falava era com o eu interior dele. É a parte. É porque a alma não... Quando dizemos, estou a falar com a minha alma. Não, a alma só registra. E a alma não interage. A alma, o que interage connosco é aquilo que geralmente na espiritualidade chama-se o eu superior, que eu chamo o eu interior, porque o eu superior é pôr-nos lá em cima. O eu interior é onde ele está. Aliás, como eu digo, cada vez que dizemos, quando vamos meditar é para entrar dentro, às vezes dizem, se calhar no domingo vou-vos falar da oração. Acho que o Joaquim até uma vez já as publiquei há bastante tempo, o Pai Nosso, o verdadeiro Pai Nosso, o Pai Nosso que vem transmitido no curso de Milagres, de como Jesus ensinou os apóstolos a rezar. Não é como a igreja destruceu, e vou projetar, e quem quiser tira depois cópias ou fotografa. E há um outro que é, portanto, irmos a Deus para lhe entregar tudo que nós pensamos que precisamos, ou seja, libertarmos dos conteúdos, dos apegos, porque quanto mais nos apegamos, menos recebemos, quanto mais largarmos, mais vem a nós. E eu quero dizer que aí, geralmente nós dizemos assim, eu vou a Deus, e achamos sempre que Deus está lá no céu, esquecemos que Deus está dentro de nós. É verdade que cada vez, e isso demorei também um bocadinho a perceber, quando eu pensava assim, que seguia o guião, agora vou meditar, vou pegar, portanto, juntar-me ao espírito, ao eu interior, e vou até Deus, e projetar-me para fora. Diz assim, espera lá, mas o que é que eu estou a fazer? Então se eu tenho a 12ª, ele está dentro de mim, para que é que eu vou? É para fora? É para dentro que eu tenho de ir, é para fora. Ele está dentro de mim. Então, Deus não está lá fora. Também está lá fora, porque tudo está à nossa volta é Deus. Mas está principalmente dentro de nós. E, portanto, quero dizer que isso são tudo situações que demoram tempo. A leitura, eu já, portanto, deve ser a quarta, com certeza, quarta vez que estou a refazer. Agora, desta vez, todos os dias, né, publico uma lição. Portanto, hoje foi a 160, portanto, são 365, portanto, tenho ainda muitas para publicar. Mas para mim é interessante porque vou ter de relê-las, portanto, pelo menos a parte que eu vou ter claro para elaborar, e acho sempre interessante como agora percebo de uma maneira diferente da primeira vez. Já dá outro significado. Às vezes a gente lê as coisas uma e duas vezes e não bate da mesma maneira. Agora leio as coisas de uma maneira e tenho uma percepção, um perceber, um entendimento muito mais profundo. E é isso, faz parte do treino. As coisas não nos caem, por isso é preciso consistência, perseverança nestas metodologias, porque o ego, primeiro que deixe filtrar, eu vou explicar uma coisa que é importante, e penso que isto já foi falado lá no grupo, mas penso que era no grupo anterior, é que o ego, sempre que chega a uma coisa, um pensamento mais elevado, o ego filtra e só deixa passar se estiver em consonância com a consciência social. Se não tiver, ele fica ali retido. Por isso é que a maior parte das vezes nós, enquanto não fazemos este trabalho interior, a maior parte não conseguimos receber informação ou digerir informação ou perceber, entender essa informação, porque o ego não deixa passar essa barreira para chegar ao nosso subconsciente ou ao nosso cerebelo. E, portanto, não podemos tirar partido disso. Portanto, o ego serve para isso. É um vigilante, está atento, e é isso que até que eu explico também na hipnose, né? Nós, quando conseguimos enganar o ego, ou seja, adormecê-lo, nós temos acesso a um poder ilimitado. Veja, todas as pessoas, por exemplo, eu quando acesso, em estado de hipnose, acesso o subconsciente de qualquer pessoa, eu sei que ela tem lá informação valiosa, montes, toda a gente já foi quase tudo. Aquilo que eu disse no princípio, já fomos muita coisa, e essa informação está lá. O ego não deixa a trazer, o ego bloqueia isso tudo, o ego filtra tudo, racionaliza, reprime, e é interessante que o nosso eu interior não faz nada para mudar a situação.
Temos de ser nós. É essa a lição de sermos humanos. É como humano que eu vou ter de perceber como é que tenho de dar a volta a isto, aproximar-me cada vez mais da minha divindade. A divindade não me cai assim nos braços, nem vem ao toque de harpas, assim, como se viesse o toque de harpas, vem aqui para mim. Não. Vem pela minha dedicação, pelo meu trabalho e pela a minha constância e fé no processo, que vai-me valorizar, vai-me trazer mais valias, vai-me tornar não só um humano melhor, como resgato toda a minha divindade. Como vos disse, o Self-Renewal Guru pode ser a escada de sairmos daqui para fora. Tal como o Rumi disse no seu poema. Rumi foi um poeta com o qual foi uma das minhas vidas passadas, e tive de ir à Turquia para fazer as pazes com isso, porque eu nunca gostei do islamismo, nem dos muçulmanos, porque devia ter isto cá reprimido, e portanto lá tive de fazer a minha digressão de 15 dias, ir a Koina, que é onde está o túmulo do Rumi. Nem sabia que havia de ir lá, portanto a excursão é que me levou lá, e eu ia congelando quando ouvi dizer que íamos lá ao templo, e portanto, mas começou logo a surgir todas estas. E então Rumi, que não sou eu, portanto, que foi uma personalidade, portanto nós nunca somos quem já fomos, cada personalidade temos uma alma comum, umas personalidades diferentes. Ele escreveu, Deus quando pôs neste mundo, ele escreveu isto no século XVI, Deus quando pôs neste mundo também te pôs cá uma escada para sair daqui para fora. Essa escada, por cada um, pode ser a religião, a espiritualidade, para nós é o Self-Renewal Guru. Ou seja, é a maneira de nós podermos, efetivamente, nos libertarmos do jugo. Eu acho que, quando falo de libertar, para mim, é a impressão que vem, a libertação que é de nós conseguirmos ter uma perspectiva de nós e do planeta, do mundo e do universo, uma perspectiva muito mais abrangente. Isso não só é só libertador, é muito profundo. Traz-nos uma paz de que tudo que estamos aqui a fazer tem que ter sentido. Tudo que estamos aqui a fazer tem que ter o sentido de me levar de volta à casa, de me levar de volta à minha origem, de recuperar o meu poder interior e ser-me devolvido a minha herança, do qual, por nascimento, tenho direito, mas que esqueci. E por isso, por aqui ficamos, vamos fazer o nosso relaxamento. Hoje, como amanhã é feriado, estas coisas, né? As pessoas, há sempre um argumento, pode ficar para trás, as reuniões. Não, às vezes as pessoas têm mesmo coisas que fazer, mas outras vezes há aliciantes. Temos uma que é a minha estagiária, que também se chama Paula, aqui do Barreiro. Já acabou o estágio, mas vai fazer mais 2 meses, porque ela pediu-me para fazer até o verão. Já acabou semana passada o estágio. Está no grupo. E então diz-me sempre, todas as sextas-feiras. Na terça-feira diz-me, quando se despede, até amanhã. E eu digo-lhe, até amanhã de quando? Porque disse, não, vou. Apareceu agora há umas 3 ou 4 semanas, uma vez, e ela disse, esqueça-me sempre. Mas eu disse, pois é, o ego é terrível, não é? O ego consegue arranjar, as pessoas não percebem isso, argumentos, estruturas ou algo para fazer. Exatamente porquê? Porque assim ela traz o seu processo. Porquê? Porque ao priorizar outra coisa, o que ele está a fazer, seja ela qual for, você só está a retardar a sua evolução. Porque aquela hora e pouco que está ali, você está num processo de evolução. Qualquer coisa que vá fazer, que tenha de visitar a cunhada, que tenha de ir a não sei quanto, um amigo, que tenha de ir a um jantar, há sempre qualquer coisa que é muito mais importante do que a sua reunião. Portanto, você decidiu, está decidido, portanto, eu não tenho nada contra, nem a favor, por simplesmente não diga que vai, que depois é melhor depois dizer assim na sexta-feira, olha, então,
Estive lá. É melhor do que dizer até amanhã e depois não aparecer. Mas digo isto na brincadeira para perceber que todos nós temos de fazer o nosso caminho. Ok. Então vamos fazer o nosso relaxamento. Vamos se posicionando, inspirando, expirando, a ganhar posição. Sentindo o ar a entrar e o ar a sair. Ar entrando e ar saindo. Tendo perfeita consciência da sua respiração. Agora, mentalmente e só mentalmente, solte, relaxe e descontraia os dedos dos pés. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos dos pés. Solte, relaxe e descontraia os músculos da barriga das pernas. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das canelas. Solte, relaxe e descontraia os músculos das coxas, das ancas e dos quadris. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos da cintura. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das costas. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do peito e da caixa torácica. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do pescoço, dos trapézios e dos ombros. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos dos braços, antebraços e mãos. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos da cabeça, começando pelo queixo, os maxilares, as faces,
os lábios, nariz, as pálpebras, as orelhas, a testa, a nuca e todo o couro cabeludo. Relaxe, solte-se, descontraia. Agora vou contar de 10 para 1. E a cada número contado, você vai se relaxando, descontraindo cada vez mais e mais profundamente. Dez, 9, 8, relaxando. 7, 6, mais profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxe. Descontraia profundamente. Agora a sua respiração vai parecer mais solta, mais relaxada e descontraída. E a cada respiração sua, você vai se sentir a relaxar cada vez mais e mais profundamente. Relaxe, solte-se, descontraia. Agora vai usar a sua imaginação. Imagine que está numa praia, a olhar o mar, com ondas que vêm e vão, aproximando-se e trazendo a espuma até perto dos seus pés. Você vai observando o mar, uma extensão de água enorme, em que, bem longe lá no horizonte, parece existir uma linha que separa o mar do céu. De um céu muito azul, de um céu azul, todo azul, muito azul. Veja tudo azul. Tudo muito azul. Agora esse azul vai baixando, vindo na direção da sua cabeça, acabando por envolver e começando a envolver a sua cabeça, soltando, relaxando, descontraindo ainda mais
todos os músculos da sua cabeça. A sua testa, o couro cabeludo, a nuca, as orelhas vão ficando cada vez mais relaxadas, soltas e descontraídas. As suas pálpebras, nariz, as faces, os lábios mais soltos, relaxados e descontraídos. O queixo, os maxilares, assim como todo o seu pescoço, vão ficando mais soltos, relaxados e descontraídos. Agora, a luz do pescoço, os trapézios que vão soltando-se, relaxando, até os ombros. Essa luz vai relaxando, descontraindo, tranquilizando todas essas áreas. A luz agora vai descendo pelos braços, soltando, relaxando, descontraindo, antebraços e mãos, envolvendo o seu pescoço, o trapézio, ombros e os seus membros superiores, com essa luz curadora, relaxante, tranquilizante. Agora a luz vai descendo pelas suas costas altas, envolvendo o peito, a caixa torácica, as costelas, penetrando profundamente, acabando por envolver os pulmões e o coração com essa luz relaxante, tranquilizante. Deixando uma sensação de paz e de bem-estar no seu peito, em toda a sua área superior do tronco. A luz agora vai descendo na direção da cintura, envolvendo a sua zona dos lombares, os abdominais, barriga, cintura, aprofundando a luz, envolvendo os órgãos, as vísceras e deixando também uma sensação de paz e tranquilidade interna. Agora a luz vai descendo pelos seus quadris, ancas, descendo na direção do joelho, soltando, relaxando, descontraindo. A luz vai envolvendo o joelho, soltando e relaxando. Vai passando para as canelas, barriga das pernas, tornozelos e pés. Imagine-se agora completamente envolvida por essa luz relaxante, tranquilizante. Envolvida por essa luz protetora, curadora. Mais uma vez vou contar de 10 para 1 e você vai entrando num estado ainda mais profundo de relaxamento, como se estivesse numa auto-hipnose. 10, 9, 8, 7, mais profundo ainda, relaxando. 6, 5, 4, 3,
2, 1. Relaxe. Relaxe profundamente, tranquilamente. A sua respiração vai ficando mais profunda, calma e tranquila. Agora eu vou contar de 5 para 1. Quando chegar a 1, você estará no seu local de descanso mental. Um lugar seu, só seu, um lugar que pode ser imaginado, um lugar que pode existir na realidade. A importância desse lugar, que pode ser transformado no seu lugar, para além do seu lugar de descanso mental, o seu lugar sagrado, o seu lugar onde você vai retemperar as suas energias, refletir, meditar, um lugar que transmite muita paz, bem-estar, energia, fé, força e integridade. Eu vou contar então de 5 para 1 e você imaginar-se-á no seu lugar de descanso mental quando eu chegar a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Imagine-se no seu lugar de descanso mental. Um lugar só seu. Um lugar que lhe transmite muita paz, muita tranquilidade. E agora, mentalmente e só mentalmente, vai repetir todas as palavras que eu vou dizer. Chegou a altura de restituir a minha mente à sua condição natural. Eu escolho passar pela experiência transformadora da autorrealização interior. Chegou a altura de restituir a minha mente à sua condição natural. Eu escolho passar pela experiência transformadora da autorrealização interior. Pois eu sou um só ser, unido ao meu Pai Criador, em unidade com todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. Eu sou um só ser, unido ao meu Pai Criador, em unidade com todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. Eu sou como Deus me criou. O seu filho nada pode sofrer. Eu sou seu filho. Eu sou como Deus me criou. O seu filho nada pode sofrer. E eu sou seu filho. Eu perdoo e perdoo-me por toda a informação no meu ADN que não está de acordo com o plano do meu Pai para mim. Eu perdoo e perdoo-me por toda a informação no meu ADN que não está de acordo com o plano do meu Pai para mim. Eu escolho dominar a ilusão
e conhecer a glória da vida e de quem eu sou realmente. Eu escolho dominar a ilusão e conhecer a glória da vida e de quem eu sou realmente. O meu corpo está cada vez mais jovem, íntegro e renovado, assim como meu Pai o criou. Eu sou livre de todos os limites, herdeiro de todo o poder de transformação. O meu corpo está cada vez mais jovem, íntegro e renovado, assim como meu Pai o criou. Eu sou livre de todos os limites, herdeiro de todo o poder de transformação. A minha maior alegria é tornar manifesto o poder do meu Pai. Qualquer limitação no meu poder não é vontade do meu Pai. A minha maior alegria é tornar manifesto o poder de meu Pai. Qualquer limitação no meu poder não é vontade de meu Pai. Deus, meu Pai, o princípio divino que vibra através de mim, é tudo. E tudo que Deus é, eu sou. Eu sou o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Tudo que Deus, meu Pai, é, o Filho de Deus pode usar. Assim, eu sou portador do título para usar toda a vibração substância. De facto, Deus, meu Pai, está a produzir toda a vibração substância para o Filho de Deus em quantidades ilimitadas. O princípio de Deus é meu Pai, eu sou o Filho de Deus, em união total e completa. Tudo o que Deus tem, o Filho de Deus é. Deus, meu Pai, o princípio divino que vive através de mim, é tudo. E tudo o que Deus é, eu sou. Eu sou o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Tudo o que Deus, meu Pai, é, o Filho de Deus pode usar. Assim eu sou portador do título para usar toda a vibração substância. De facto, Deus, meu Pai, está a produzir toda a vibração substância para o Filho de Deus em quantidades ilimitadas. O princípio de Deus é meu Pai e eu sou o Filho de Deus, em união total e completa. Tudo o que Deus tem, o Filho de Deus é. E todas as coisas me são devidas, porque esse é o direito que recebi ao nascer como um Filho de Deus. E todas as coisas me são devidas, porque esse é o facto, é o direito que eu recebi ao nascer como um Filho de Deus. O Espírito Santo guia-me e conhece o caminho que eu não conheço. O Espírito Santo guia-me e conhece o caminho que eu não conheço. Ele nunca afastará de mim aquilo que quer que eu aprenda. Ele nunca afastará de mim aquilo que quer que eu aprenda. E por isso eu confio nele, para comunicar-me tudo o que ele conhece por mim. E por isso eu confio nele, para comunicar-me tudo o que ele conhece por mim. Eu tenho estado sempre a fazer escolhas insensatas. Tenho o poder de escolher a memória e a força de Deus ou outra coisa qualquer. Em vez disso, e na verdade, eu escolho outra coisa qualquer. Tenho estado sempre a fazer escolhas insensatas.
tenho o poder de escolher a memória e a força de Deus ou outra coisa qualquer. E em vez disso, e na verdade, eu escolho outra coisa qualquer. E assim é, e assim será. Agora eu vou contar de 1 para 5. Quando chegar a 5, você vai abrir os olhos, sentindo-se otimamente bem, calmo, relaxado e dono de todas as suas faculdades mentais. 1, corpo ainda pesado, solto, relaxado. 2, tudo tranquilo, tudo relaxado. 3, agora vai fazendo desaparecer o peso ou qualquer outra sensação. Vai voltando tudo à normalidade, ao espaço que você ocupa, que só pode ser ocupado por si, por mais nada, nem mais ninguém. 4, vai mexendo os membros, as mãos, vai voltando à normalidade, aqui e agora. 5, vai abrindo os olhos, sentindo-se otimamente bem, calmo, relaxado e dono de todas as suas capacidades mentais. E pronto, e mais 1.